Boa noite. Seja bem-vindo ao canal Força Educação e hoje eu quero conversar com você sobre um tema bastante oportuno para essa época do ano. Normalmente você deve pensar que eu vou falar sobre matrículas, do seu filho ou a sua matrícula para o próximo ano, o ano de 2019. Você deve estar comemorando porque vai passar de ano, ou então preocupado porque vai ficar de recuperação em algumas matérias, talvez até com aquela angústia para saber se você tem condições de ser aprovado ao final de todo o período letivo ou não. Mas eu não estou aqui para tratar disso. Eu estou para tratar de um tema muito mais sério. Eu estou para tratar do tema que vem ganhando cada vez mais espaço na nossa sociedade. E quando eu falo sociedade, não só a sociedade brasileira, mas toda a sociedade mundial. O tema é bullying e as implicações legais do bullying. No ano de 2016 foi feita uma pesquisa em parceria entre o Instituto Latino-Americano de Estudos Sociais e o Ministério da Educação do Brasil. E nesse estudo, com uma pesquisa que foi feita itinerante, amostral, com vários estudantes de escolas, universidades e também até de cursos profissionalizantes, se descobriu que mais de 69% deste público alegava ter sofrido algum tipo de bullying. Pois bem, eu quero definir com vocês o que é o bullying. Bullying é toda forma de agressão física, moral, verbal, psicológica, sexual, ameaça, humilhação, pilhéria, deboche, perseguição, lesões corporais de caráter intimidatório que alguém possa sofrer em razão de ser estudante ou de estar num ambiente escolar ou universitário. Todas as pessoas que são estudantes, elas devem ser protegidas, porque a função da aprendizagem é a função própria da perpetuação da nossa sociedade e também do seu melhoramento. Mas, infelizmente, o que tem se observado no mundo é justamente o contrário, que algumas pessoas estão sendo vítimas contumazes da ação de algozes no seu ambiente de estudo. E isso tem afastado várias pessoas das escolas. Não é raro você encontrar algum pai reclamando que seu filho é preguiçoso, que seu filho não quer estudar, ou alguma pessoa que diz que durante esse ano foi muito ruim, aprendeu muito pouco, se sente desmotivada, que até se critica, dizendo que esse ano não rendeu tudo o que podia, que é muito fraca. Cuidado, você pode estar diante de um cenário de bullying e nós precisamos combatê-lo e enfrentá-lo de olhos bem abertos. Pois bem, primeiro, muitas vezes o seu filho não quer continuar a estudar na mesma escola porque ele está sendo vítima de agressões perpetradas de maneira rotineira, de maneira sistemática. É isso que define o artigo, ou melhor, a Lei 13.185 de 2018. A Lei 13.185 de 2018, sancionada pelo atual presidente da República, o senhor Michel Temer, ela veio definir o que é bullying. E ela veio definir muito claramente. Ela coloca que o bullying é toda humilhação sistemática, cercada de ameaças, intimidações, danos, agressões físicas e morais, agressões sexuais, ações intimidatórias e quaisquer ações que visem humilhar ou denegrir a imagem pública de uma pessoa em ambiente de ensino. O bullying está relacionado ao ambiente de ensino. É por isso que também em 2018 foi lançada uma lei corolária à Lei 13.185, que é a Lei 13.663. A Lei 13.663, que altera a redação do artigo 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, nossa famosa LDB, Lei 9.394 de 1996, ela estabelece que todas as instituições de ensino, desde a escola até as universidades, devem promover ações sistemáticas, visando esclarecer o que é violência e quais as formas de violência podem ser praticadas, principalmente para que as pessoas que sejam vítimas se deem conta
de estarem sendo vítimas, de estarem sendo perseguidas, e que os algozes, ou seja, os agentes das agressões, tomem ciência que estão cometendo um delito, uma infração, e cessem com essa conduta. Ou, em último dos casos, sofram as penas entabuladas, tanto na legislação como no regimento interno da instituição de ensino. Significa dizer o seguinte: as instituições de ensino, a partir do ano de 2018, passam a ter a obrigação de promover sistematicamente ações de combate à violência, qualquer que seja ela. E, principalmente, esclarecer o que é bullying e como evitá-lo. Outra coisa importantíssima, a gente pode dividir o bullying entre 4 eixos. O primeiro tipo seria o bullying de caráter moral, que engloba as humilhações, a pilhéria, que é quando um grupo de pessoas te cerca para ficar te ofendendo moralmente, agredindo você, sua família, a honra da sua família. E aí, se forem pessoas maiores de idade, nós vamos estar diante dos crimes contra a honra, que estão entabulados no Código Penal, do artigo 140 ao 142, como injúria, difamação, calúnia. Esses crimes também, não raros, eles têm a condição de fazer a vítima se sentir cada dia pior e menos estimulada a comparecer àquele ambiente. Às vezes ela tenta até fugir. É por isso que você encontra muitos jovens que se vestem completamente, se fardam, pegam seu material e passam bem próximo da rua da escola, mas não ingressam lá. Esse menino é simplesmente um preguiçoso? Às vezes não. Pai, mãe, nós precisamos olhar e saber que muitas vezes esse jovem pode estar sendo vítima de bullying. E é nosso dever cuidar e cobrar as instituições responsáveis que também zelem pela integridade dos nossos filhos e das nossas crianças. Um outro tipo de bullying, que é o mais terrível, ele pode se enquadrar no eixo de bullying sexual. É muito mais comum do que se imagina. Existem muitas brincadeiras que são chamadas desafios. E quem não participa do desafio passa a sofrer intimidação. E ele acontece muito mais entre as meninas do que entre os meninos. Esses desafios podem consistir em entrar no banheiro dos meninos, pode consistir em tirar uma peça de roupa íntima, pode consistir em gravar um vídeo e nesse vídeo ser exposta a nudez do jovem. Ou mesmo ser cobrado que seja feito algum ato sexual e que seja gravado e colocado para os amigos. Quando isso acontece, nós estamos diante do bullying sexual. E, pela nova lei, nós estamos diante do crime de estupro. Sim. Pelo artigo 213 do Código Penal, isso configura estupro, se envolver pessoas maiores de idade. Pior ainda, se esse crime for perpetrado contra pessoas menores de 14 anos, nós estamos ainda num crime mais severo ainda. O artigo 217, a linha A do Código Penal, que entabula o crime de estupro de vulnerável. Severo, gravíssimo, mas que tem acontecido dentro das escolas e universidades. Aconteceu, inclusive, os chamados estupros corretivos, em que uma determinada vítima, por declarar-se de uma determinada opção sexual ou uma postura sexual não aceita pela massa do grupo, ela sofre aquela violência para ser humilhada, para ser debochada, para ser espizinhada diante dos demais. É gravíssimo e tem acontecido. Um outro eixo é o bullying físico, que não envolvem só agressões como socos, chutes, que vão deixar lesões gravíssimas, cortes. Não é nada disso. O bullying físico, ele consiste desde as brincadeiras chamadas de salga, ele pode se travestir daquela brincadeira chamada corredor da morte, ou corredor polonês.
ela pode se travestir ainda daquela brincadeirinha de quando a pessoa vai comer, o coleguinha, sem querer, bate na pessoa e a pessoa tem o seu rosto inundado pela comida e ela fica sendo vítima de pilhéria diante de todos os presentes no refeitório. Segundo o nosso querido Código Penal, se forem pessoas maiores de idade a perpetrarem essa conduta, nós estaremos no crime de lesão corporal leve, artigo 129. Mas não raro, há casos entabulados em que pessoas saíram do ambiente escolar e ainda assim foram perseguidas e espancadas. Algumas chegaram a óbito, constituindo o crime entabulado no artigo 121 do Código Penal, homicídio. Essa é a gravidade que pode ter o bullying, que começa como uma espécie de jogo, onde o iniciático ele tem que promover mais bullying. Ele começa sofrendo do grupo e não pode relatar a ninguém, não pode denunciar, e tem que depois escolher uma outra vítima para passar para esta o bastão de sofredor mor diante dos demais colegas. Por fim, o último grupo de bullying, ele se enquadra no bullying patrimonial. Você já observou que as coisas do seu filho de repente desaparecem? Você precisa estar comprando constantemente estojo, maquiagem, canetinhas, lápis de cor. Tudo desaparece das coisas do seu filho. Será que é porque seu filho é distraído? Será que é porque você é distraído? Ou será que alguém faz isso intencionalmente para lhe levar à gozação, a deboche? Normalmente nós podemos falar aí no que seria, se forem pessoas maiores de idade, no crime de furto. Mas chega casos de roubo, em que a pessoa é colocada contra a parede e vem aquele grupo de valentões e chegam e dizem: ou passa o dinheiro da merenda, ou o dinheiro que tiver na carteira, ou vai apanhar. Isso acontece. Eu sei que a gente lembra logo daqueles episódios onde, naquela série Todo Mundo Odeia Chris, tinha um valentão na escola. Mas isso também ainda acontece nas escolas do Brasil. E nós precisamos militar para acabar. E a forma de nós acabarmos é com a informação. E segundo, sem preconceito. Eu estou falando desse tema porque em 1999, nos Estados Unidos, 2 jovens ingressaram numa escola e promoveram um massacre, deixando vítimas entre seus colegas e professores. Esse crime ficou conhecido como Tiros na Columbine. Tem até um filme. E nesse cenário todo, apareceu um estudioso sueco, Dan Olof, e ele cunhou o termo bullying. Porque bullying, na verdade, já existia, que é amedrontar, é ser agressivo, é ser valente. O bullying seria o valentão, o agressivão, o agredindo. Pois é esse termo que configura essas agressões que eu acabei de citar. Se você estiver enquadrado numa delas, como vítima ou como algoz, reflita e saiba que, se você é vítima, você deve denunciar para poder se libertar. Se você é algoz, se você é agente causador, está na hora de rever seus conceitos. Esse é o canal Força Educação. Se você gostou, deixa um gostei aí, um joinha, compartilhe, e qualquer assunto que vocês quiserem que a gente debata, o canal está aberto. Palavra facultada. Estamos juntos.